Olha, o mundo da tecnologia não para, né? Tá sempre acelerando. E com isso vem aquela pergunta que eu acho que todo mundo se faz: será que minha carreira vai continuar relevante? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada nas tendências e nas habilidades que vão ser essenciais para ter sucesso profissional até 2026. E a grande dúvida, aquela que não quer calar, é essa aí. Com a inteligência artificial explodindo por todo lado, uma carreira em programação, em desenvolvimento de software, ainda é uma aposta segura? Ainda vale a pena? A resposta é um sim bem grande. Na verdade, mais do que nunca. Sabe por quê? Porque, em vez de diminuir, a demanda por tecnologia está ficando cada vez mais sofisticada, mais complexa. E isso quer dizer que a gente precisa, mais do que nunca, de gente qualificada para construir, gerenciar e, claro, inovar dentro desse ecossistema todo. Então, para a gente entender para onde o barco está indo, a gente precisa primeiro olhar para as ondas que estão movendo ele. Vamos mergulhar em 5 tendências de tecnologia que já estão, agora mesmo, moldando o nosso amanhã. A primeira delas é a computação quântica. E aqui é importante pensar nela não só como um computador mais rápido. Não, não. É uma forma totalmente nova de pensar o processamento de informação. Ela vai resolver problemas que hoje a gente nem sonha em resolver. É um salto gigantesco, revolucionário mesmo. E olha, isso não é coisa de filme não, já é realidade. O mercado global de computação quântica, a previsão é que eles cheguem a 8,6 bilhões de dólares até 2027. É muito dinheiro, um investimento massivo. E o motivo é bem claro, né? O potencial que isso tem é absurdo. Agora vamos para a segunda pendência, a tal da IA agêntica. O que é isso? Bom, a gente está saindo daquela era dos modelos de IA que trabalham sozinhos, sabe? Agora a gente está indo para sistemas onde vários agentes de IA, cada um especialista numa coisinha, trabalham juntos, em equipe, para resolver problemas bem mais complexos. Pensa assim, é a diferença entre ter um único gênio tentando fazer tudo e ter um time de especialistas, cada um na sua área, colaborando. E falando em IA, o crescimento dela como um todo é uma coisa de louco. Os gastos das empresas com IA devem chegar a 423 bilhões de dólares até 2027. 423 bilhões. Com um número desses, fica óbvio que entender e saber usar essa tecnologia deixou de ser um diferencial. Agora é necessidade básica para quem quer se manter relevante no mercado. A nossa terceira grande tendência é a robótica. E aqui também tem uma evolução importante acontecendo. A gente está saindo daquela ideia de robô que só aperta parafuso, que só faz tarefa repetitiva, sabe? Agora, a gente está falando de robôs que tomam decisões sozinhos, que interagem com o mundo ao redor deles, seja numa fábrica ou até mesmo num hospital. E claro, o mercado reflete isso. A projeção é de 346 bilhões de dólares. O que esse número significa na prática? Que a gente vai ver uma adoção em massa de robôs inteligentes, e não só lá longe, na indústria, mas cada vez mais perto no nosso dia a dia. Ok, agora segura aí, porque essa tendência parece mesmo que saiu de um filme. Os humanos sintéticos. São avatares criados por IAs super realistas que prometem mudar tudo. Desde como uma empresa atende seus clientes até o jeito que a gente aprende. É uma coisa fascinante, né? E o crescimento disso é absurdo, é exponencial. O mercado de humanos digitais e avatares de IA deve saltar para mais de 67 bilhões de dólares até 2032. Isso mostra que a forma como a gente interage com a tecnologia está prestes a mudar e muito. E por último, a nossa quinta tendência, as chamadas experiências invisíveis. A ideia aqui é que a tecnologia vai ficar tão, mas tão integrada no nosso dia a dia que a gente nem vai perceber que ela está ali. Pensa nos óculos inteligentes, por exemplo. Eles vão dar informação, vão ajudar, tudo de um jeito super natural, sem precisar pegar o celular ou parar o que você está fazendo. A tecnologia vira parte da gente. Tá, a gente falou de um monte de coisa que parece super futurista, né? Mas como é que isso funciona na prática? Como é que essa tal de IA agêntica, por exemplo, opera no mundo real? Vamos sair um pouco da teoria e ver um exemplo prático que já está rolando por aí. Vamos imaginar uma situação bem comum. Um pedido de reembolso. Olha só como a equipe de IAs trabalha. Passo 1. Um agente virtual recebe o pedido. Passo 2. Esse agente pede e recebe os dados da compra. Aí começa a mágica. Passo 3. Outro agente especialista nisso vai lá no sistema e checa se a nota fiscal existe. Passo 4. Um terceiro agente, que entende tudo de regras, verifica se aquela compra pode ser reembolsada. Se estiver tudo certo, um quarto agente entra em ação no passo 5 e emite a nota de crédito. E para fechar, no passo 6, o primeiro agente volta e entrega a confirmação.
É como se fosse uma orquestra, sabe? Cada IA é um músico tocando seu instrumento na hora certa, em perfeita harmonia. É impressionante a eficiência. Bom, com toda essa tecnologia nova surgindo, é claro que o papel de quem desenvolve software também está mudando. O trabalho não é mais só escrever código. Então, qual é o novo jeito de trabalhar? O que o profissional de desenvolvimento do futuro precisa saber? Vamos ver isso agora. Uma das maiores, se não a maior mudança, é na segurança. Antigamente, a segurança era a última coisa que o pessoal olhava, quase uma deixa para depois. Hoje, isso mudou completamente. O novo jeito de fazer as coisas é o que chamam de DevSecOps. E o que isso quer dizer? Que a segurança está presente desde o comecinho, desde a primeira linha de código. Ela vira responsabilidade de todo mundo, e não só de uma equipe específica lá no final do processo. Então, resumindo, tem 3 princípios que são a base do profissional de desenvolvimento de hoje e do futuro. Primeiro, encarar a IA como uma parceira, usar ferramentas como o GitHub Copilot para ser mais rápido. Segundo, pensar em segurança desde o início. E terceiro, algo que está ganhando muita força, a sustentabilidade ou o green coding. Isso é bem legal. Não basta o código funcionar, ele tem que ser eficiente, consumir menos energia. É pensar no impacto ambiental da tecnologia que a gente cria. Beleza, já vimos as grandes tendências, já entendemos a nova mentalidade, agora vamos para o lado prático da coisa. O que precisa ter na caixa de ferramentas? Quais são as habilidades técnicas e também as comportamentais que são essenciais para se dar bem? Olhando para as hard skills, a parte técnica, saber escolher a linguagem certa faz toda a diferença. Python continua sendo o rei quando o assunto é IA e dados, pela quantidade absurda de bibliotecas. Para web não tem jeito, é JavaScript e TypeScript. Agora, uma que está crescendo muito e vale a pena ficar de olho é Rust, principalmente para sistemas que precisam ser super seguros e rápidos. E claro, os gigantes Java e C# continuam super fortes, especialmente em grandes empresas. Mas, e essa é talvez a parte mais importante de toda essa conversa. Conforme a IA começa a ajudar a gente a escrever código, o que realmente vai fazer a diferença é o lado humano. A nossa capacidade de resolver problemas que a máquina não entende, a vontade de continuar aprendendo sempre e saber trabalhar bem em equipe. É isso que vai separar os bons profissionais dos excelentes. Certo, nós vimos o panorama geral, as grandes tendências, as ferramentas. Agora é hora de amarrar todas as pontas. Como é que a gente pega toda essa visão de futuro e transforma em um plano de ação, em coisas práticas, para construir uma carreira sólida a partir de agora? É que o futuro não é uma coisa que simplesmente aparece na nossa porta, ele é construído. E ele é construído por pessoas, linha de código por linha de código, ideia por ideia. Todas essas tendências que a gente viu aqui, elas vão ser criadas e desenvolvidas por profissionais que não só entendem para onde o mundo está indo, mas que têm as habilidades necessárias para tirar essas ideias do papel. Tem uma frase do especialista Juan Pablo Pizarro que resume bem isso. Ele disse que vai chegar um tempo em que ninguém vai conseguir imaginar a vida sem um robô. E é para lá que a gente está indo. Essas tecnologias todas vão ser tão comuns quanto o celular é para a gente hoje. Então, se preparar para essa realidade não é mais só uma vantagem competitiva, é uma questão de necessidade. A tecnologia nos deu as ferramentas para construir coisas que antes eram impossíveis. Então a grande pergunta que fica não é se o futuro vai ser tecnológico. Isso a gente já sabe que vai. A verdadeira pergunta é: o que será construído a seguir?